A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que dia maravilhoso, que dia abençoado. Um pouco frio, um pouquinho de chuva, mas tudo coopera para o bem. Então devemos ser gratos a Deus pela chuva, pelo frio, pelo calor, por tudo, né? Eles têm sido muito bom. Eu gostaria de ler com vocês em Eclesiastes 12. Abra sua Bíblia. Estamos aqui para adorar a esse nosso Deus, que é merecedor de toda honra e toda glória. Amém? Eclesiastes 12. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecessem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te lembrares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o oitavo diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Esse texto aqui, reporta um pouco sobre a velhice do homem, a trajetória do homem nessa vida. E nós vemos aqui que o número 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Então o tempo de adorar ao Senhor é agora, o tempo de fazer a obra dele é agora, independente da sua idade, independente da sua condição, porque quando chegar bem a velhice, nós não temos o que fazer. Se chegarmos até lá, muitos vão chegar, outros não, Deus é que sabe de todas as coisas. E lembrando aqui dessa mocidade aqui, eu depois vou falar com vocês sobre a história de um jovem. A trajetória de um jovem, uns períodos da vida dele. Vocês aguentam aí, que daqui a pouquinho a gente já vai falar nisso. Eu queria deixar aqui, o convite para o nosso chá. Então, o mês que vem, quem não deu o nome ainda, pode dar o nome, pode fazer o seu pagamentinho, de R$30, porque vai ter várias coisas bem preparadas, tudo em ordem. E nós estaremos, então, recebendo. O prazo era até amanhã, dia 20, mas nós vamos estender até o dia 30. Para quem puder acertar, já acerta, para a gente poder organizar bem direitinho. Provavelmente depois do dia 30 nós vamos encerrar, porque daí vamos ter que decidir lugar, quantidade, tudo que tem direito. Então a nossa querida Márcia Santana, a Márcia do Manassés, estará. Então se você precisar falar com ela, pode passar um zap, tem ela no grupo das mulheres, acerta com ela, fala assim: reserva o meu convite que eu vou sim, em nome de Jesus, amém? E eu conto então com as orações, nós contamos com as orações, porque esse chá não é para nós, esse chá ele é evangelístico. Esse chá é para que as almas tenham oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer o trabalho do Senhor, amém? Então eu queria chamar aqui a Lília, a Márcia também,
para louvar o Senhor. Amém? Paz do Senhor, amadas. Vamos ficar em pé. Vamos louvar aquele que diz que os que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ontem, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: ai, mas por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tem que ser assim? Eu falei: olha, lutas todos temos, né? Dificuldades todos nós temos. O que todos que eu digo é aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem. Todos nós temos, né? Mas o que nos diferencia daqueles que não conhecem a Deus é a nossa postura, é como nós vamos passar por esse momento de dificuldade, por esse momento de doença, por esse momento difícil. É a postura que nós temos, né? E a nossa postura tem que ser: não, o Senhor está comigo. Eu tenho um bom pastor que diz que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele me guia com o seu cajado, e Ele é luz. Ele ilumina o meu caminho, e Ele me dá sabedoria, e Ele me dá entendimento para que eu possa entender aquela situação e passar tendo esperança, vendo, já enxergando a vitória. Então nós temos que ser inabaláveis. Confiando no nosso Deus, nós nos tornamos inabaláveis. E é isso que nós vamos cantar. Estou acostumada com o César. Né? Obrigada, Senhor, por estarmos na sua casa nesta noite, por podermos separar este momento para estarmos na tua presença como igreja, como família, para adorar o teu santo nome, para dizer, Senhor, que a nossa vida está em ti, guardada em ti, e nós não precisamos temer. Não precisamos temer o hoje, não precisamos temer o amanhã, porque a tua palavra diz que aqueles que confiam em ti serão inabaláveis. Obrigada, Jesus, por essa confiança e por essa certeza que temos no nosso coração, que tu és o nosso Deus. Aleluia. Recebe o Senhor o nosso louvor nesta noite. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Quem é por nós? Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E os nossos inimigos, seus inimigos cairão
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, e é nesta confiança que nós continuamos a caminhar para o nosso alvo, que é Jesus. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. E ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável e gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. E Ele é nossa luz. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia, o que eu vou fazer? Te louvarei, te louvarei.
te louvarei, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, Te louvarei, te louvarei, te louvarei, Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, obrigado, Senhor, pela certeza que temos que no dia bom ou no dia mau, Tu estás conosco. Tu és o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso pastor. E a nossa vida está nas Tuas mãos. Nada acontece nas nossas vidas sem a Tua permissão, porque nós estamos guardados em Ti. Obrigado, Jesus, pela certeza que temos no nosso coração. Aceita o nosso louvor nesta noite, Senhor. Aceita como gratidão de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui que gostaria de contar um testemunho breve? Que tem alguma coisa, o coraçãozinho está apertadinho aí, que tem um testemunho? Não? Era para mim ter feito isso na abertura, eu esqueci. Daí eu li. E o testemunho? Cadê o testemunho? Está aqui. Pode vir, então. A pregação não é muito extensa? Então, não, a minha. Então, se vocês quiserem assentar. Está sem óculos? Glória a Deus. Eu ia contar só para a Silvia em secreto, não ia falar nada, ia só mostrar para ela. Há 4 anos atrás, vocês sabem que eu tenho a minha filha que foi morar para fora, na Califórnia, e quando ela saiu do Brasil, a minha neta, ela tinha sido alfabetizada já, ela já sabia ler e escrever. Então a nossa preocupação era: como é que ela vai se desenvolver no inglês, sendo que ela tinha sido já alfabetizada aqui, né? O beabá ela já sabia. E a minha oração era: Senhor, que o Senhor dê a sabedoria para que ela possa assimilar as palavras, para que ela não sofra bullying. Porque eu sei que lá há muito bullying com o estrangeiro, tá? Então a minha preocupação era: Senhor, dê sabedoria para que ela possa aprender a se desenvolver, e amém. Então ela foi para lá, teve um excelente aprendizado, voltou, e hoje ela está na Inglaterra. E ontem, abreviando, a minha filha me mandou o recado e disse assim: deixe-me compartilhar algo, mamãe. A Manuela recebeu uma carta convite da escola de 2º grau. Ela está no 1º, tá? Ela tem 9 anos. Aqui da cidade, na carta diz que é para alunos Reg Abiti.
alta habilidade. Minha filha é um gênio. Ela vai participar, vai concorrer junto com a escola em matemática, inglês, esporte e criatividade. Inglês britânico. Ela aprendeu o inglês lá na Califórnia. E agora ela está na Inglaterra. Faz 4 meses e meio. Ela vai concorrer junto com os alunos, representando. Ela é o 1º grau, 2º grau. Como Deus, Ele é tremendo. E Ele conhece o coração e o desejo assim profundo do nosso coração. Eu não iria contar, que eu estava tão emocionada, eu falei, né, eu vou guardar e vou só mostrar. Então, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele realiza. Aliás, tem um ministério, tem uma sala no céu, que é a sala do milagre. É a salinha daquele que você entra e o Senhor manifesta milagres. E eu tenho certeza que está aqui, é para mim, é para você, é para todos nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Então estava aí, ó, o testemunho guardadinho, não é? E vem de encontro à nossa palavra. O louvor já falou muito, né? Esse testemunho também veio de encontro, porque essa pessoa que eu vou falar hoje, ele não estava na terra dele. Ele não estava na terra dele, ele estava cativo em outro lugar. Então hoje eu gostaria de trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre Daniel. Mas o que Daniel tem a ver com o culto das mulheres? É que ali vai aparecer uma mulher que muitas vezes passa despercebido, não tem o nome dela, mas ela foi muito importante para a gente, amém? Vamos ler então, Daniel capítulo 6. O César é apressadinho, estou indo, César. Aí, amém. Então diz assim, ó. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel, o estrangeiro, era um. Aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Vamos ler até aí só por enquanto. Então, nós temos aí, a passagem que eu vou usar é mais para frente, do capítulo 6 aí. Nós temos a história de um homem chamado Daniel. Daniel foi retirado da terra dele quando ele era muito jovem ainda. E ele foi trabalhar e foi estar em alguns lugares bem hostis. Ele foi trabalhar no palácio do império inimigo. Então, houve aí uma captura, uma guerra, alguma coisa. O inimigo levou umas pessoas e levou também os utensílios da igreja, vamos dizer assim. Levou todos os utensílios, né, da casa do Senhor. E levou esses utensílios para colocar aonde? No lugar, na casa de oração do próprio Deus deles. Então, além de levar as pessoas, eles também levaram esses utensílios. Esses utensílios normalmente eram de ouro, de prata, tinham muito valor, né? E aí é o seguinte, Daniel chega lá na Babilônia e o rei dessa época aqui era Nabucodonosor. E daí o que Nabucodonosor fez? Separou alguns, aqui a Bíblia reporta, né, sobre 4 deles, ao qual Daniel era um deles, e mandou separar. Eles iam servir no palácio, eles iam estar trabalhando ali, mas eles tinham que ser preparados.
Então nós vemos bastante na história que pegam as moças, né, as virgens, as moças, levam para o harém, aí é bem cuidada, faz isso, faz aquilo, alimenta, cuida disso para a sua beleza. Aqui eles tinham que ser bem alimentados. Mas daí Daniel e esses moços, o que eles fizeram? Nós não vamos comer a comida do rei, nós não vamos comer a comida desse lugar, nós vamos tomar água e comer legumes. Água e legumes apenas. Mas o eunuco que cuidava deles ali não concordou. Ele falou assim, não, se eu der só isso para vocês, daqui a um tempo vocês vão estar magros, enfraquecidos, não é? E aí vai acontecer o quê? O rei vai me punir. Aí eles disseram assim, vamos fazer um teste por 10 dias. Se daqui 10 dias esse resultado não for bom, aí sim nós nos dobraremos. Só que depois de 10 dias, eles eram fortes, eles eram vistosos, bonitos, a pele bonita, tudo em ordem. Pronto. Passou-se 3 anos e eles foram se apresentar ao rei. A Nabucodonosor ainda. Aí, Deus deu alguma coisa para Daniel muito importante. Deus deu uma revelação de sonhos e visões. Então, durante o livro de Daniel, nós olhamos e vemos aqui que o rei sempre teve sonhos e ninguém conseguia decifrar. Um detalhe também importante aqui de Daniel, que ele era jovem, mas ele não era rebelde. Ele sabia onde ele estava e sabia o que fazer. Mesmo ele estando em situações difíceis, né? Talvez sofresse bullying por ser um estrangeiro, né? Não é verdade? Sempre a gente sabe que os diferentes sempre são vistos de um jeito diferente. Talvez aqui não fosse confortável, não fosse o lugar que ele gostaria de estar. Mas ali, naquele lugar, ele continuou sendo fiel. E nós vemos aqui no livro de Daniel que Daniel orava depois de uma certa idade, não sei se a vida toda, não sabemos, né? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, ele abria a janela na direção de Jerusalém, dobrava os joelhos e orava ao seu Deus. Talvez aqui, né, a Bíblia não fala, talvez ele fosse um privilegiado, porque ele foi escolhido para estar no palácio, talvez ele fosse filho de algum nobre, né, nós não temos na história, assim, não procurei na verdade, né, mas aqui, e também nós vemos que talvez os pais dele influenciaram para que ele tivesse essa rotina de oração. Talvez os pais dele, ele foi muito bem educado, muito bem criado, para que ele mantivesse a fé. Então ele estava ali num lugar ruim, numa situação talvez não tão privilegiada, num lugar estranho, aonde se adoravam muitos deuses, mas ele não. Ele sabia em quem ele cria. E Daniel vai para a Babilônia, serve a Nabucodonosor. Eles passam, né, os 4 passam a servir o rei, eles têm contato direto com esse rei, e daí Nabucodonosor ele sonha. Ele tinha um sonho, ficou muito perturbado, e naquela época eles mandavam chamar magos, feiticeiros, sábios do reinado, para decifrar aquele sonho. E nenhum deles conseguiu decifrar. E ele mandava matar. Ah, não decifrou, não, tal, não tem resposta. E pronto, né? Aí foi chamado Daniel para que ele pudesse decifrar aquele sonho. Só que o seguinte, né? O rei não contava o sonho. A pessoa tinha que saber qual era o sonho e interpretar. Um pouquinho mais difícil do que normalmente acontece, né? Tinha que adivinhar. E Daniel pede um tempo e coloca ele e mais os seus 3 amigos em oração para que Deus tivesse misericórdia. E chegou o tempo. Ele soube qual era o sonho, Deus revelou para ele qual era o sonho. Ele foi, ele deu a interpretação.
E ele passou a ser importante naquele meio. Só que com um detalhe, né? Esse sonho, que foi aquele da estátua, com a cabeça de ouro fino, e pernas de ferro, pés de barro, teve todo um simbolismo ali, que não é o meu assunto hoje. Bem complicado, e ele deu conta, ele decifrou. Depois ele sonhou novamente. E Daniel foi e interpretou o sonho. Depois de Nabucodonosor, houve um outro rei, o filho dele, chamado Belsassar. Quando Belsassar ficou rei no lugar de Nabucodonosor, o que aconteceu? Bastante tempo se passou, né? Não sei quanto tempo. Ele mandou preparar um banquete. Depois que ele tomou muito vinho, mandou que os seus servos trouxessem as taças de ouro que tinha vindo lá de Jerusalém, e todos ali farrearam com aqueles utensílios de ouro, né, que era ali e tal. E nisso, uma mão, os 2 dedos, escrevem alguma coisa na parede. E o rei fica muito impressionado com aquilo. E ninguém conseguia decifrar o que estava escrito ali. O rei, nessa hora aí, ficou pálido, começou a tremer de medo, começou a berrar e mandar chamar os encantadores e videntes, mas ninguém conseguia interpretar. E aí existia uma mulher, a esposa do rei, a rainha. A rainha, ela lembrou de Daniel e o indicou para solucionar o problema. Então, às vezes, a pessoa que está em evidência não tem aquela visão que você está como auxiliar está vendo. Você é ajudadora. Existem muitos lugares que as pessoas querem estar como presidente, como diretor, como dono, como isso, como aquilo. Mas cada um tem a sua importância. E na hora certa, você está ali para falar a palavra certa no horário certo. E isso é o Senhor quem nos dá. E nós vemos aqui então uma mulher que não aparece o nome dela. Ela tinha acesso ao rei e ela falou: não, vamos pedir para Daniel, para ele solucionar esse mistério. Daí Daniel foi levado às pressas para o banquete e o rei lhe disse que ouvia dizer que ele sabia interpretar. Ele sabia que os espíritos dos deuses estão em ti. E fez lá, né? Um monte de elogio, tal. E ele promete ainda, falou: agora, se você puder ler o que está escrito aí, eu vou te vestir de púrpura, que era uma veste importante. Terás cadeias, né, adornos de ouro no pescoço, e no reino será o 3º governante. Então, muitas vezes, nós vemos uma proposta dessa aqui e o nosso olho brilha. Nossa, eu vou ser importante. Eu vou estar em destaque, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Mas ele disse o seguinte: guarda os teus presentes para ti mesmo e dá tuas recompensas a outro. Eu, porém, irei interpretar somente o que está escrito aí. Ele não se vendia. Ele não se vendia, ele não estava fazendo aquilo com o interesse de ganhar todos aqueles bens. E ele fala um monte de coisa. Você não se humilhou perante o Deus Altíssimo. E ali estava escrito: Neme, Neme, Tekel, Parzim. Neme, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado com falta. E Pérez ou Parzim, dependendo da versão, dividido foi o seu reino e dados aos medos e aos persas. Nós vemos lá em Daniel 5:26. O rei, satisfeito, recompensou Daniel e o colocou como 3º, né, importante. Então nós vemos que aí nós temos Nabucodonosor, um rei, Belsassar, o filho dele, outro rei, e Daniel servindo aos reis.
E acontece que, naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Dário, ele apoderou-se do reino de Babilônia e com ele tinha aí a idade de 62 anos já. E aí foi quando nós lemos, né? No reinado de Dário, nomeou-se 120 responsáveis ou sátrapas para administrar o império. E Daniel se destacava tanto, porque ele tinha uma inteligência diferente. Estrangeiro, hein? Né, Alessandra? Estrangeiro. Se destacava. Os amigos dele eram bem inteligentes e aquela habilidade que eles tinham era notada. Mas a de Daniel, ela era superior. Então, muitas vezes, nós percebemos o seguinte: independente da função que nós temos, às vezes nós conversamos com uma pessoa bem simples, bem humilde, mas ali dentro você percebe que ela tem tanta inteligência, e essa inteligência é dada por Deus. Então, às vezes, a gente pode correr para cá, pode correr para lá, pode fazer o que for, mas a inteligência, a visão, a coerência, a ética, ela vem de Deus. E aí entra aí o nosso assunto de agora. Aí acontece o seguinte: Daniel era um homem em destaque e as pessoas tinham inveja, os demais tinham inveja. E acontece o seguinte: o rei Dário gostava demais de Daniel, porque ele era um servo fiel, né? Uma pessoa que estava ali pronto. E ele fazia o seguinte: os inimigos, Senhor, fizeram uma trama lá e falaram assim para o rei: Rei Dário, faz o seguinte, coloca aí uma norma, uma lei, alguma coisa, que ninguém deve pedir nada a ninguém, não deve fazer nenhuma adoração a não ser ao Senhor, ao próprio rei. Né? Tal. E ele fez, e ele selou aquilo ali com o anel dele, então tinha que ser cumprido, e tudo mais. Com isso, eles começaram a ver alguma coisa na vida de Daniel que desabonasse, que eles pudessem acusar Daniel de alguma coisa. E eles não acharam. E eles pensaram assim: então a única coisa que nós podemos achar é alguma coisa com relação à fé dele. E eles fazem o seguinte: enrolam o rei ali, induzem ele, tal. Ele faz o seguinte, coloca essa lei. Só que Daniel, ele sabia quem ele servia. E todos os dias ele ia para o quarto dele, abria as janelas, na direção de Jerusalém, 3 vezes por dia ele fazia a oração dele. E eles ficaram espiando. Então, não sei se vocês são assim, né? Até hoje, nós dormimos essa noite na minha sogra. Daí eu cheguei, fui para casa tomar banho de manhã antes de trabalhar com uma dor de cabeça. Aí deitei na minha cama, com a minha coberta, com o meu travesseiro. Parece que a cama abraça, a cama da gente abraça a gente. Você se sente acolhido ali, né? Principalmente quando a gente está com dor. Então aqui provavelmente Daniel, muito ativo, muitas coisas que ele fazia, eram os minutos que ele tinha um pouco de paz. Era o cantinho preferido dele, que era o quarto. O nosso quarto, ele é especial, né? E lá eles foram xeretar e foram ver que ele fazia isso. E foram falar para o rei Dário. O rei ficou triste, porque ele teria que mandar matar, jogar na cova dos leões. Quem não cumprisse, né? E ele tentou de todas as formas, mas não tinha jeito. A partir do momento que se instituiu aquilo ali, estava decretado, estava selado, tinha que cumprir. E ele muito pesaroso, né? E Daniel não tinha cometido praticamente dano nenhum, nem contra Deus, nem contra o rei, contra ninguém. Aí ele fez o seguinte: o rei, depois de ficar muito aflito, ele fala assim: então vamos fazer o seguinte,
esse seu Deus, a quem você continuamente ora, né, você serve, Ele que o livre. Então há uma esperança. E assim é na vida da gente, né? Você corre de um lado, você corre do outro, você se preocupa com isso, você faz a sua parte. Quando você não tem mais recurso, o que você fala? Senhor, para mim já deu. Agora é para o Senhor faça a obra. Está entregue, né? Não tenho mais o que fazer. E foi o que o rei Dário fez. Então que o Senhor, o seu Deus, te livre. E aí Daniel foi jogado na cova dos leões. Então aqui, fisicamente, era um leão mesmo. Era um animal. Era um lugar provavelmente escuro, porque fala que a cova foi tampada com uma pedra e o rei selou com o anel dele também para que ninguém abrisse. E na nossa vida nós encontramos muitos leões. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma doença. Às vezes é uma decepção, que você cria uma expectativa quanto a alguém e aquilo não acontece. Né? Às vezes você faz um monte de planos, você articula, né? E esquece muitas vezes de pedir para Deus consentimento, e isso não acontece. Então esse é o leão, essa é a cova muitas vezes. Às vezes a pessoa não vigia, não está atenta, e como Daniel aqui estava atento, ele não pecou contra Deus. Ele não deixou de orar. Ele também não orou escondido. Vou orar escondido, fecho a janela, apago todas as luzes e vou orar. Não, ele continuou com a rotina dele, dentro do quarto dele, fazendo isso, né? E aconteceu o seguinte, jogaram Daniel na cova dos leões. O mais lógico seria que Daniel fosse despedaçado. E nós, né, que somos antigos de igreja, nós sabemos que no dia seguinte, quando amanheceu, a Bíblia diz que o rei não dormiu. Ele ficou preocupado, porque ele amava demais Daniel. Porque não tinha nada na vida dele que o desabonasse, né? Ele levantou bem cedo, o rei, correu para a cova dos leões. Quando ele se aproximou, ele estava angustiado. O que ele fez? Ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então nós vemos aí em Daniel 6:20. Está vendo? Chegou à cova e falou com a cova. Se ninguém respondesse, poderia virar um ruído de um leão só, né? Ali, tal. Será que o teu Deus te livrou? E Daniel responde que sim. 21 e 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E a gente vendo as histórias, que essas covas que existiam, essas feras, eles preparavam os leões. Eles não alimentavam esses leões. Deixava prontinho para que a hora que a pessoa caísse lá. E Daniel passou pela cova dos leões, passou pelos leões e não foi afligido, não foi devorado. Mas daí, os acusadores dele, porque o rei percebeu a maldade que tinham feito contra um homem justo. Nós vemos aí que o rei ficou muito feliz, né, porque ele era amigo de Daniel, e ordenou que fosse retirado. E pegou aqueles que o acusaram e mandou jogar na cova dos leões. Se nós pensarmos que o leão, aqui vou fazer aqui um paralelo, que o leão são as provas da nossa fé, desemprego, problema na família, doença, preocupações mil, empresas falindo, não é? Carro que quebra, que bate, as coisas do dia a dia que a Lilian estava falando aqui, né? Que todo mundo passa.
nós percebemos que quem está preparado pode passar pela cova dos leões e não é afligido. Mas os acusadores, aquele que adoraram outros deuses, não o Deus de Daniel, eles foram jogados, atirados aos leões com as suas mulheres e filhos. Não só eles, mas a família toda. E antes que eles chegassem lá embaixo, os leões os despedaçaram. Nós podemos olhar aqui que família é uma coisa muito importante para Deus. Ela é muito importante. E nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que zelar pela nossa família. Nós temos que orar. Independente da idade, independente do que for, nós temos que orar. Porque quando vier os tempos maus e sobrecaírem alguma coisa, a família inteira é cometida. Um está certo, essa mulher e esses filhos provavelmente nem participaram de nada, mas eles pagaram o preço junto com eles, né? Então acontece o seguinte, o rei Dário institui uma nova ordem, um novo decreto. Que todas as pessoas que fizessem parte daquele domínio, daquele reinado, adorassem, temessem o Deus de Daniel. Então está aí, ó, uma coisa extraordinária, né? Porque nós sabemos que nesse mundo pagão, nesse mundo que há muitos deuses, nesse mundo que existem muitas coisas, permanecer crente, permanecer fiel ao único Deus não é fácil. E os deuses hoje, eles não são só estátuas. Os deuses hoje pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a casa, pode ser a empresa, pode ser o carro, pode ser a bendita internet que domina as pessoas dia e noite, noite e dia. A gente passa no horário do almoço, nos lugares que as pessoas acham que almoçam na empresa e sentam nas calçadas. Sentam assim separados, todos eles com o celular ali. Essa parte do pescoço aqui, ó, inteirinha curvada, torta. Reparem para vocês verem. Eu falei, a população vai ter problema na cervical. Né? Agora imagine um adolescente, uma criança que fica 10, 12 horas no celular. Então, são os deuses desse século. Então, nós vemos o seguinte, que Daniel e os amigos dele, eles aparecem na história, escrevendo a história. São importantes, fiéis, inteligentes. Ah, mas eles moravam no palácio, sim. Eles faziam parte do império, sim, faziam parte, mas eles não foram contaminados. E além do mais, quantas pessoas já conhecem essa história de Daniel na cova dos leões? Muitas, né? Muitas, muitas, muitas. E sabem que ele se livrou porque adoravam um Deus único. Então, através de toda a vida de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego também, que foram jogados na fornalha e não foram consumidos, né? Mais para trás no próprio livro. Então, nós vemos que além deles não sofrerem danos, o nome do Senhor foi exaltado. Lá na terra pagã, na terra estranha. Tem gente que fala assim, como é que eu vou servir a Deus trabalhando naquele lugar? Como é que eu vou servir a Deus morando na casa que os meus pais não são, meus irmãos não são? Sim, você está lá para brilhar. Você está lá na cova dos leões, se é que a gente pode chamar assim, para você fazer a diferença, para você ser fiel, para que não haja na sua vida acusação. E aqui exaltando mais uma vez a rainha, né, de Belsassar, ela disse o seguinte, manda chamar Daniel, manda chamar. Então era uma pessoa auxiliar, que não aparece o nome, aparece só esse trechinho, que foi de suma importância para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então que eu e você, diante da cova dos leões, diante das adversidades, diante dos problemas,
seja ele de que ordem for, seja fiel a Deus. Não cometa, né? Seja fiel, seja adorador. A gente tem o hábito, muitas vezes, de reclamar, isso, aquilo, aquele outro e tal, e vou deixar. Muitas pessoas, eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar de amar esse Deus, porque Deus não fez por mim. Ele fez. Ele fez. Às vezes a gente vê casos de problema de doença na família. Lógico que você não quer perder o seu ente, seu familiar. E a pessoa muitas vezes fala assim, ai, Deus não curou. Curou, levou para a glória, foi com ele. Está curada. Esses tempos eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa. A pessoa olhou assim para mim, sabe que é verdade? Porque faz X tempo que sofria disso, que tinha dor disso, que tinha preocupação disso. Foi curado, porque foi para a glória. Amém? Então que nós não podamos não ficar só nessa visão aqui, nesse plano, mas saber que existe um Deus que depende de mim e de você, para que o nome dele seja propagado, para que mais pessoas enxerguem na vida, na sua vida, o poder do Senhor. Para que mais pessoas possam entender que verdadeiramente nós amamos um Deus único, como Daniel. E os leões, coitadinhos, eles não vão ter força. Nós somos mais fortes, amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar orando, né? Eu queria aqui pedir oração para os ministérios da igreja, né? O Bruno e a Lília assumiram aqui o conjunto, né? A banda, os líderes. A Jéssica e a Maiara estão com o departamento, né? O Ministério Infantil. Nós temos o Ed. Ed, com quem que está com os jovens? Acho que só, né? E o Roberto, o Roberto também está acompanhando isso. E o Roberto? Caroço, irmã Marina, amém. Como ela chama? Nossa. Para fazer. Como ela chama? Letícia. Amém. Então vamos orar pela Letícia. Vamos orar também pelos pastores, né, queridos? Vamos orar pela nossa ONG. Precisamos de ajuda, precisamos fazer o trabalho. Depois dessa pandemia, muitas famílias ainda passando dificuldade, né? E a ONG procurando suprir de todos os jeitos, de todas as formas. Então, que nós possamos poder estar apresentando diariamente. E a Letícia, que é a neta da irmã Marina. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti apresentamos, Senhor, esses pedidos nesta hora. Estamos aqui, Senhor, com o propósito, Senhor, de fazer a Tua obra, de ser luz neste mundo, meu Pai. Pai poderoso, todos os líderes, Senhor, que possam, Senhor, ser protegidos por Ti. Abençoa, Senhor, o Ed com os jovens e o Roberto, Senhor. Abençoa especialmente a Jéssica e a Maiara, Senhor, que estão na liderança do Ministério Infantil. Abençoa, Senhor, a Mona Lisa, Senhor eterno, e toda a diretoria da ONG, Senhor, que tem se desdobrado, Senhor, para atender os necessitados e fazer a Tua obra. Pai poderoso, nessa hora, Senhor, pedimos intervenção na vida da Letícia, Senhor, que esse caroço, Senhor, saia em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que ela pode ser curada. A irmã Marina pede nesta hora, Senhor, e em Ti, Senhor, a cura. Em Ti, Senhor, a proteção. Em Ti, meu Pai, existe, Senhor Jesus, segurança. Nós cremos num Deus único, num Deus verdadeiro, num Deus que pode todas as coisas. Pai, a todos que estão aqui nesta noite, ou aqueles que vão ouvir ainda essa pregação, nós decretamos que a vitória vencido, Senhor, em todos os problemas. Muitos, Senhor, estão orando nesta hora, que o Senhor visite a cada um em seus lares. Pai eterno, Pai poderoso, a liderança da igreja também, Senhor, que o Senhor opere sobre a vida de cada um, para sermos um corpo unido. Todos, Senhor, os desafios que temos enfrentado, passo a passo, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, nos contemplado, para que haja vitória, para que possamos ser vencedores. Porque o mundo quer, Senhor, pessoas que vencem de qualquer maneira, vencem, Senhor,
sabendo, Senhor, que o Senhor é o centro da nossa adoração, o Senhor é o centro do nosso louvor, o Senhor, nosso Deus poderoso, é aquele que faz grandes coisas. Também, Senhor, os nossos familiares, os nossos filhos, e para quem tem netos, sobrinhos, parentes, Senhor, que o Senhor os visite e os guarde a todo instante, para que o inimigo, Senhor, os leões desta vida, os inimigos, Senhor, que tentam, Senhor, muitas vezes colocar tropeço, Senhor, para que o teu nome, não o nosso, Senhor, seja envergonhado, que caiam por terra em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, no teu poder, nós cremos que o Senhor age, nós cremos que o Senhor faz grandes coisas, nos dá, Senhor, inteligência, Senhor, nos dá fé, nos dá graça, Senhor, para continuar esta jornada, esse caminho que está proposto, Senhor, para as nossas vidas. Nós amamos e bendizemos o teu nome e estamos aqui à disposição. Conte conosco, meu Deus e Pai. Amém e amém.